2 discípulos, e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsas, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa do evangelista São Lucas. Ele que não foi apóstolo como os 12, mas que estava neste grupo que o Senhor escolhe depois, num grupo maior. Assim como nós também hoje fazemos parte deste grupo que o Senhor escolheu. São Lucas, evangelista, foi aquele que teve a graça de estar com a Virgem Maria e pôde nos trazer detalhes do nascimento de Jesus que somente quem esteve com aquela que deu à luz ao Filho de Deus poderia ter lhe contado. Afinal de contas, como nós sabemos, na narrativa do Evangelho de São Lucas, e com aquilo que ele conta do acontecimento do nascimento de Jesus, não haviam testemunhas, a não ser Maria e José. E por isso que São Lucas, de modo especial, tem esta graça de trazer para nós, o único evangelista, com detalhes, o que foi a vida de Nossa Senhora ali no momento do nascimento de Jesus. Além disso, ele também caminha durante um bom tempo com São Paulo. Ao longo de todas as viagens de São Paulo, São Lucas esteve presente, como nós ouvimos na primeira leitura. O próprio Paulo dizer a Timóteo que muitos fugiram, mas que só Lucas estava com ele. E São Lucas acompanha São Paulo até Roma, onde ele morre, São Paulo morre degolado, e depois também São Lucas será martirizado. Um médico que não só curava o corpo, mas um médico que também curava a alma, não por ele mesmo, mas pela ação de Deus na sua vida. Os evangelistas e todos aqueles que escreveram os livros sagrados foram iluminados pelo Espírito Santo e só conseguiram escrever aquelas letras que hoje nós temos como Sagrada Escritura, porque eles foram iluminados por este Espírito que os fizeram escrever o Evangelho e os outros livros. São Lucas escreve o Evangelho, como conhecemos, mas é também de autoria de São Lucas os Atos dos Apóstolos, onde ele narra os atos, os momentos depois da ressurreição de Cristo, principalmente diante da figura de Pedro, onde os primeiros relatos da vida de Pedro depois da ressurreição de Jesus está ali, mas também a vida de São Paulo. Tudo isso para dizer, e tudo isso para nos perguntar hoje, se assim como São Lucas, nós temos sido bons
evangelizadores. São Lucas não conviveu com Jesus, porque talvez essa pode ser a nossa desculpa. Também como nós, ele não esteve ali no número daqueles primeiros que foram chamados por Deus. Mas São Lucas foi chamado e cumpriu a sua missão de ser um verdadeiro evangelizador. E nós? Nosso Senhor nos chama, nos escolhe e nos envia. Assim como Ele enviou estes 72 discípulos, nosso Senhor também nos envia a evangelizar os povos. E como é que nós temos feito isso? Essa pergunta precisa latejar dentro de nós, porque corremos um grande risco de abandonar o caminho de Deus quando não anunciamos a sua palavra. Quando achamos que isso não é coisa para nós, nos enganamos certamente. Porque o anúncio do Evangelho, inclusive, não pode ser resumido apenas ao falar. Você pode dizer, mas eu não tenho condição de falar em público, eu não tenho nem coragem de falar em público, então não é para mim anunciar o Evangelho, muito pelo contrário. Anunciamos o Evangelho, inclusive, quando não dizemos nada, quando nos comportamos conforme a vontade de Deus. Anunciamos o Evangelho quando nós obedecemos a Deus, mesmo quando o mundo todo desobedece. Nós anunciamos o Evangelho quando colocamos a palavra de Deus em prática. E por que muitas vezes nós não somos bons evangelizadores? Exatamente porque nós ainda estamos apegados, nós ainda estamos apoiados nas coisas que passam. Se não formos conduzidos pelo mesmo Espírito que conduziu os apóstolos, que depois conduziu São Lucas e todos os outros, certamente não seremos bons evangelizadores e não conseguiremos colocar a palavra de Deus em prática. Fugiremos, como nós ouvimos São Paulo dizer na primeira leitura, que Demas me abandonou por amor deste mundo. A quem nós temos amado? Onde nós temos colocado o nosso amor? Onde nós temos colocado a nossa alma? Será que nós também não temos fugido da ordem que Deus tem nos dado de evangelizar, de anunciar o seu evangelho? E se fugimos, é porque não cumprimos o seu mandato. E olha só qual é o mandato de Jesus. Primeira coisa que ele diz é que ele nos envia como cordeiros para o meio de lobos. Não será fácil. Anunciar o Evangelho não é uma tarefa simples. É uma tarefa, sim, de quem acredita e confia. E por que nosso Senhor nos manda como cordeiros para o meio de lobos, como se fosse para morrermos? Porque para anunciar o Evangelho é preciso dar a vida. A primeira coisa que precisa ficar clara é que nós não vamos anunciar o Evangelho se nós quisermos guardar a nossa vida. Se quisermos nos poupar, não anunciaremos, não seremos anunciadores nunca do Evangelho. Depois Jesus vai dizendo, não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Aqui nosso Senhor está dizendo exatamente que não devemos nos apegar aos bens que passam, às nossas seguranças materiais. A bolsa, sinal de levar aqui o mantimento, de levar aqui o alimento muitas vezes, porque temos medo de nos fazer falta no futuro. Entregar-me inteiramente para Deus, depois pode ser que faça falta. É nosso Senhor dizendo, não leveis bolsa nem sacola, não leveis sandálias, para que não tenhamos seguranças que ultrapassem a segurança que deve vir de Deus. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Parece um conselho bobo,
Talvez pareça até um conselho antissocial, diriam hoje. Mas Jesus está nos dizendo algo muito precioso. O não cumprimenteis ninguém pelo caminho tem o sentido da distração. E quantas vezes não anunciamos o Evangelho porque nós estamos distraídos? Estamos distraídos com as coisas do mundo. Estamos distraídos com as coisas que passam. Estamos às vezes até mesmo na Santa Missa distraídos com pessoas. Acontece um barulho, o que acontece? Todo mundo olha. Isso não é distração? Não é o que nosso Senhor está dizendo aqui? Não seremos anunciadores do Evangelho se permanecermos distraídos na nossa fé. E quantas vezes nós vivemos assim? Distraídos, e se somos cordeiros no meio de lobos, distraídos, morreremos, perderemos a nossa vida. Nosso Senhor nos anima hoje a sermos de fato verdadeiros anunciadores do Evangelho, a começar da nossa casa, a começar da nossa família, onde talvez já podemos dizer: padre, lá em casa é muito difícil. E se eu falar de Deus, então as pessoas vão fugir, já estão cansados de mim. Eu não estou dizendo que você precisa ficar falando o tempo todo, mas qual é o seu testemunho? Qual é a sua postura dentro da tua casa? Onde aqueles que te conhecem te veem? Nosso Senhor vai nos dizer desta imagem da casa no Evangelho, quando Ele diz: entrai ali naquela casa e dizei: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, então a paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Se ali for uma casa da paz, então permaneça ali. Se não for, saia e bata a poeira do pé. O que nosso Senhor está nos dizendo aqui? Que Ele, antes que sejamos anunciadores do Evangelho, precisa habitar a nossa casa. Deus tem habitado a tua alma? Deus tem habitado a tua casa? No seu dia a dia? Naquilo que são os seus afazeres? É por amor a Deus que você põe em prática tudo aquilo que você faz dentro da tua casa? E mais ainda, de maneira espiritual, Deus tem habitado a tua alma, a ponto de haver paz, que não significa ausência de conflitos, mas a paz que significa a certeza de que é Deus quem cuida, de que é Deus quem provê. Se Deus não entrar na nossa casa, se não fordes bem recebidos, nosso Senhor sairá. Por isso, queridos irmãos e irmãs, se isso acontece, acabamos por anunciar nós mesmos. E anunciar a nós mesmos não converte ninguém. Às vezes os seus não se converteram, porque ao invés de anunciar a Deus, você acabou por anunciar a si mesmo. Por isso ainda é tempo. Peçamos a graça de Deus, nos convertamos, deixemos que Deus faça parte de verdade da nossa vida, da nossa alma. Não só porque fazemos coisas para Deus, mas porque precisamos ser de Deus. E que com essa graça o Espírito Santo nos conduza. A exemplo de São Lucas, que poderia sim ter continuado a sua carreira de médico, poderia ter sido um bom médico, mas deixou tudo para ser médico de almas. Deixou tudo para seguir Jesus, deixou tudo para escrever, não só o Evangelho de Cristo, mas escrever em muitas almas, até hoje, o desejo de uma conversão. Se hoje nós escutamos a palavra, é porque homens como São Lucas doaram a sua vida para escrever para nós aquilo que está contido nos livros sagrados. E se isso acontece, é para que também nós possamos deixar Deus escrever a sua história na nossa vida. Peçamos a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, a quem São Lucas, como vai dizer a tradição,
pintou um dos seus primeiros quadros, aquele quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vai dizer a tradição que foi o próprio São Lucas quem pintou a imagem de Nossa Senhora, Jesus com uma sandália ali quase que desamarrada, ali no colo de Nossa Senhora. Isso é uma imagem de quem de fato conheceu aquela que deu tudo, que entregou sua própria vida por amor a Deus. Façamos assim como São Lucas e assim como Nossa Senhora e aceitemos o chamado de Deus para sermos verdadeiros evangelizadores.